O Chega recebeu no Parlamento aquilo que foi o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde na matéria da responsabilização e do apuramento da verdade na desorganização dos serviços de emergência que levaram à morte de uma série de pessoas em Portugal. Antes de dizer o que vou dizer, gostava de deixar claro que há uns meses atrás o Chega, através do seu coordenador na Comissão de Saúde, o deputado Rui Cristina, teve a oportunidade de solicitar à Sra. Ministra da Saúde que desse explicações pelas mortes que tinham ocorrido, não apenas em Pombal, mas numa série de locais do país, e a Sra. Ministra disse, olhos nos olhos, ao deputado Rui Cristina, olhos nos olhos, que quando esse relatório fosse tornado público e fossem apontadas responsabilidades, ela não deixaria de retirar essas responsabilidades políticas. Ora, agora conhecemos o relatório. O relatório aponta claras responsabilidades na falha de gestão e de organização dos serviços de saúde e aponta como causa direta da morte, neste caso de uma pessoa, continuam outros em investigação, a atuação dos serviços de saúde. Nós temos um consenso, que acho que é mais ou menos alargado, de que os ministros, os secretários de Estado, os governantes, não podem ter, digamos assim, as mãos manchadas de sangue, no sentido imagético do termo, que é ser responsáveis por mortes. E ser responsáveis de forma mais ou menos direta por mortes. O que este relatório conclui é que a Sra. Ministra da Saúde, não digo pela sua intenção, evidentemente, ou pela sua boa vontade, acabou por ser responsabilizada pelo menos por uma morte e estão mais 8 em investigação. 8 em que os casos são, sinceramente, em muitos deles, também, pelo menos, implicativos ou pelo menos tendentes a apontar para a responsabilidade do Ministério da Saúde. Isto significa que se a Ministra da Saúde foi tão lesta a dizer que olhos nos olhos a sacaria essa responsabilidade política, então o que nós esperamos agora é que dê consequência e retire essa responsabilidade política. Mas isto não é só isto não é só de agora. A Sra. Ministra da Saúde não devia ter entrado neste governo, porque já sabíamos que tinha este tipo de responsabilidades, sabíamos já que tinha feito uma má gestão dos serviços de saúde, nomeadamente com as urgências encerradas, nomeadamente com a gestão dos meios hospitalares, com demissões em bloco de diretores de urgências, etc. E o Primeiro-Ministro entendeu que devia reconduzi-la. Portanto, há aqui uma responsabilidade que é também do Primeiro-Ministro, não só em cobrir estas mortes sem responsabilidade ou deixá-las sem responsabilidade, mas no sentido em que tem um perfil de má gestão já confirmado e insiste nesse perfil de má gestão. Há um dado que é também evidente a par do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Nós levamos o relatório muito a sério, vamos viabilizar todas as chamadas ao Parlamento da Sra. Ministra e do Governo, vamos acompanhar que esse escrutínio seja feito aqui na Assembleia da República, seja através de um inquérito, seja na Comissão de Saúde. Viabilizaremos, porque já tínhamos proposto nós próprios uma comissão de inquérito ao funcionamento do INEM, portanto é algo que foi ideia do Chega, foi o Chega que o propôs, não podíamos agora não o viabilizar. Não só viabilizaremos, como seremos parte ativa dessa investigação. Ainda agora, temos na gestão dos helicópteros outro desastre de orientação política. A Sra. Ministra sabia que havia falta de meios fundamentais em termos de meios aéreos e agora quer implicar a Força Aérea na gestão dessa mesma expectativa, sabendo que a Força Aérea também não tem meios para isso e que o Governo tinha que atempadamente ter garantido esses meios e também não o fez. Portanto, o Governo continua a falhar, provavelmente naquela que é a área mais importante da gestão política do país, que é a saúde. Tem uma Ministra da Saúde que está politicamente muito fragilizada, se não morta politicamente, e isso não é desta legislatura, era já da legislatura anterior, e os casos multiplicam-se um atrás dos outros, sem que haja qualquer consequência política. O Sr. Primeiro-Ministro disse que haveria um escrutínio no Parlamento, e portanto que ele próprio não tinha que tirar nenhuma responsabilização política. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que esta Ministra da Saúde não tem condições para continuar no exercício de funções. E não pode funcionar como uma espécie de para-raios dos problemas do próprio Primeiro-Ministro. Não pode ser o novo Eduardo Cabrita, do governo do PSD, que é manter alguém sob fogo permanente só para nos afastarmos dos nossos próprios problemas, ou para escondermos os nossos próprios problemas. Não é uma boa solução nem para o país, nem para o próprio. Por isso, o Chega não só vai acompanhar todas as propostas de fiscalização que aqui sejam feitas. Nós vamos propor também, como já tinha discutido na Comissão de Saúde, no seguimento destes casos e também nos casos que tivemos dos dermatologistas, nas várias unidades hospitalares e do excesso de dinheiro pago a alguns profissionais
em horas extraordinárias e de valores absolutamente imorais e absurdos, nós vamos propor aqui no Parlamento uma auditoria completa aos serviços de saúde em Portugal para termos a noção exata de porque é que estamos a desperdiçar tanto dinheiro e se é ou não verdade que o dinheiro que estamos a desperdiçar é em abusos e em fraudes como a que temos assistido nas notícias. Vocês recordam-se, não quero estar a puxar ao Chega unicamente a autoria disto, foi o Chega que durante 4 anos andou pelas televisões a dizer que havia mais de 1.000 milhões de euros de prejuízo no serviço de saúde. Quando todos diziam que eram números exagerados, eles até mostraram ser números baixos. Estes casos, das várias ULS, o caso do Santa Maria, o caso das horas pagas a dermatologistas e a outros, mostra bem para onde é que está a ir o dinheiro há décadas. Não é há anos, é há décadas. Se queremos parar isto, temos que o parar com capacidade e com eficácia. E isso implica uma auditoria completa aos serviços de saúde, que em primeira mão pode ser e deve ser o Governo a conseguir fazê-lo, porque tem os meios para isso, caso o Governo resista e recuse fazê-lo. Nós vamos pedir uma auditoria independente, se necessário liderada pelo próprio Parlamento, aos serviços de saúde em Portugal, para evitar que num serviço em que as pessoas não têm capacidade de ser atendidas, se possa continuar a gastar milhares de euros, milhões de euros em desperdício, fraude e abuso. Portanto, ou a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, no Ministério da Saúde, promove um inquérito independente, uma auditoria independente completa, em articulação com o Tribunal de Contas, às estruturas da saúde na última década, ou o Parlamento vai instar as entidades a fazê-lo e a pedir resultados apresentados no Parlamento. O Parlamento pode instar as entidades a fazê-lo. Caso não o queiram fazer, o Parlamento pode constituir formas de investigação nos vários ministérios. Não era o ideal, nem era a formação ideal. Deveria passar também aí por uma espécie de comissão de inquérito alargada, mas o ideal era que as entidades assumissem este pedido do Chega, uma auditoria completa aos serviços de saúde, ao desperdício e à fraude dos últimos anos. Nós falo-emos aprovar no hemiciclo e, ao aprovar no hemiciclo, ela é uma recomendação ao Estado que faça essa auditoria, como acontece numa série de outras recomendações que são aprovadas na Assembleia da República, num projeto de resolução. Pediremos que esta auditoria seja conduzida pelos serviços inspectivos da saúde em articulação com o Tribunal de Contas, para termos uma auditoria completa e um quadro completo da figura do desperdício na saúde nos últimos anos. Não, nós devemos, porque o descontrole nos serviços de saúde vem de trás e, portanto, nós não devemos focar num ano ou num ano e meio o descontrole nos serviços de saúde. Nós desde há muito tempo que temos problemas na gestão da saúde. 2019 é um ano de referência, mas 2017 também teve particularmente problemas na saúde. 2018 também teve particularmente problemas na saúde. Não podendo nós ter uma abrangência temporal completa, eu diria que vamos alargá-lo o possível, que seja realista, para que a Comissão de Inquérito ou o inquérito funcione bem. Não vale a pena alargá-lo durante 30 anos porque não vai funcionar bem, e discutiremos isso com os outros partidos na Comissão de Inquérito em termos de objeto da Comissão. É evidente, porque os dermatologistas não têm nada a ver com o INEM, porque os helicópteros não têm nada diretamente a ver com a gestão de agora, dos meios de socorro. Portanto, nós não podemos focar-nos apenas numa questão. A saúde está em descontrole absoluto, andamos a desperdiçar milhões de euros todos os anos em dinheiro que não sabemos para onde vai, nós temos que ir mais longe. Portanto, sim, a Ministra deve responsabilizar-se, e se nos disse que se responsabilizaria olhos nos olhos, deveria fazê-lo, mas devíamos fazer mais, devíamos pedir uma auditoria completa a esses serviços de saúde.